Vamos lá, vamos fazer a nossa leitura aqui, Marcos, capítulo 11. Nós vamos começar aqui pelo versículo 12, então, irmãos. E diz assim a palavra do Senhor: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado e fiel, em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, semana após semana, nos dá o privilégio de poder estar congregados, nos dá o privilégio de poder estarmos juntos aqui na Tua casa para Te servir, para Te adorar. Senhor, aí neste mundo afora, em meio aos nossos afazeres diários, em meio às nossas obrigações diárias, nós convivemos com tantas pessoas que não Te conhecem, com tantas pessoas que não creem em Ti, com tantas pessoas que ridicularizam de Ti, ridicularizam da nossa fé, e nós temos que suportar dia após dia, perseverar, meu Deus, sabendo que não é para sempre, sabendo que há de chegar, e em breve chegará o dia do Senhor, onde estaremos para sempre contigo. Mas, Pai amado, em meio a esses dias, Pai amado, tão difíceis, é tão bom estarmos reunidos como igreja, todos nós que Te amam, que Te louvam, que Te conhecem, que nasceram de novo, que estão sendo transformados por Ti dia após dia. Esse é um privilégio, Pai amado, grandioso que o Senhor nos concede, de poder estarmos juntos, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome, para orarmos uns pelos outros e uns com os outros. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá. E nessa noite, Pai amado, assim como já tens atuado, já tens feito, já tem falado aos corações, já tem confortado os corações, que o Senhor continue a falar conosco, em nome de Jesus, através da Tua palavra, através do Teu servo, que eu seja um instrumento da Tua vontade, para que o Senhor venha falar a cada uma das nossas vidas, a cada um dos nossos corações, e trazer transformação e trazer mudança para nós, em nome de Jesus, meu Deus. Em meio a todas as minhas limitações, me coloco diante do Senhor como um instrumento em Tuas mãos, e Te pedimos que fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, que nós lemos, eu escolhi começar pelo versículo 12 e pelo versículo 13, a nossa leitura da palavra de Deus hoje, porque esses dois versículos, eles vão fazer muito sentido para nós, né, até o final dessa mensagem, né? Esse texto aqui, onde Jesus estava voltando de Betânia, teve fome, olhou para uma figueira. Essa figueira estava repleta ali de folhas. Jesus foi até essa figueira para pegar um fruto e se alimentar ali, saciar a sua fome. Porém, a palavra do Senhor fala que essa figueira não tinha fruto nenhum, né? E assim, Jesus, nos versículos seguintes, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Está aqui no versículo 14, diz assim: E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, Jesus amaldiçoou aquela figueira, para que aquela figueira se secasse e nunca mais desse frutos. Os seus discípulos ouviram isso, e mais para frente eles vão questionar a Jesus dessa atitude, vão se maravilhar a Jesus por ver que aquilo que Jesus decretou, a palavra que Jesus, de maldição que Jesus decretou para aquela figueira, se cumpriu.
Mais para frente nós vamos ler aqui o relato de Pedro. Eles vão passar novamente por ali e ele vai ver, poxa, se cumpriu de fato essa palavra que o Senhor deu, e Jesus vai trazer alguns ensinamentos muito especiais para Pedro e para nós a respeito disso. Mas para introduzir a mensagem dessa noite, eu quero voltar um pouquinho antes, tá? Voltar, na verdade, aqui 12 versículos antes. Neste capítulo 11, este capítulo 11 do Evangelho de Marcos, ele traz para nós 3 histórias. Nós não vamos ler essas 3 histórias aqui, até mesmo porque a gente iria avançar no horário se a gente fizesse isso, mas elas trazem 3 histórias muito interessantes. Sabemos que Jesus estava na parte final do seu ministério, já estava caminhando para a sua última semana de vida. Então, ele subiu com os seus discípulos, subiu com os apóstolos para Jerusalém, para a ocasião da festa da Páscoa. Então, partiram ali em viagem, numa comitiva, Jesus, né, e os seus 12 apóstolos, em direção a Jerusalém. E o ato da entrada de Jesus em Jerusalém ficou conhecido como a entrada triunfal. Foi aquele momento em que Jesus mandou os seus discípulos irem adiante, né, encontrarem lá uma jumentinha, pegarem e trazer aquela jumentinha para Jesus. Se fossem questionados, era para falar que o mestre mandou fazer isso, e eles fizeram isso, foram lá, encontraram a jumentinha, trouxeram essa jumentinha para Jesus. Jesus adentrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. E a palavra de Deus fala que essa entrada de Jesus, ela foi com bastante festa. Muitas pessoas que estavam chegando na cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa, presenciaram aquele ato e louvaram a Jesus, reconhecendo que Jesus era de fato alguém muito especial, reconhecendo que Jesus era de fato o Filho de Deus. Eles diziam Hosana, e eles falavam bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles pegavam as folhas das palmeiras e colocavam no chão, e abanavam, na verdade, né, e saudando aquele rei que vinha montado na jumentinha. E além disso, eles também jogavam ali as suas túnicas, as suas vestes, para que a jumentinha passasse. Então, aquele momento foi um momento bastante de festa, de euforia. Mas sabemos, porque conhecemos a história, porque conhecemos como a história termina, que aquelas mesmas pessoas que estavam saudando a Jesus ali naquela entrada triunfal, eram as pessoas que no final daquela semana estariam trocando, né, ali as suas frases. Ao invés de bendita é o que vem em nome do Senhor, elas iriam gritar crucifica-o, crucifica-o, né? Aquelas mesmas pessoas. Então, essa é uma das histórias desse capítulo 11. A segunda história que nós temos aqui nesse capítulo 11 do Evangelho de Marcos é que imediatamente depois dessa entrada triunfal, Jesus foi ao templo. E a palavra do Senhor fala que Jesus foi lá ao templo, Jesus e seus discípulos, e que ele observou tudo o que estava acontecendo ali no templo. E então, nesses versículos que se seguem, que vai do versículo... Começa no versículo 12, que nós lemos aqui, e vai até lá o versículo 26. Jesus, ele se retira junto com seus discípulos. No dia seguinte, ele vai de novo para o templo e ele faz aquilo que nós conhecemos como a segunda purificação do templo. Pela segunda vez no ministério de Jesus. A primeira foi lá no início do ministério de Jesus, e agora na segunda vez, Jesus entra no templo e repreende todo aquele comércio que havia se instaurado ali no templo. E Jesus vai lá e joga para o alto algumas barracas, algumas tendas que estavam ali, fazendo da casa de oração de Deus um comércio. E a gente sabe, a história mostra para nós que o templo ali, administrado pelos sacerdotes, eles fizeram uma parceria. A palavra fala que ali no templo, principalmente ali no pátio dos gentios, que era um local no templo destinado para que os gentios que crescem no Senhor fossem lá e fizessem as suas orações e adorassem ao Senhor. No pátio do gentio, os sacerdotes fizeram um acordo com cambistas e também fizeram um acordo com mercadores, de tal forma que as pessoas que viajavam até Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, para sacrificar ali os animais que eles traziam para servir ao Senhor, muitos daqueles animais que eles traziam eram rejeitados fraudulentamente.
Os mercadores que estavam ali falavam, olha, esse animal tem defeito, você não vai poder sacrificar esse animal ao Senhor, então você tem que comprar o meu. Então lá eles iam lá e vendiam os seus animais para aquelas pessoas, para que elas não usassem os animais delas, para que elas comprassem os animais que eles estavam vendendo. E por esse motivo, muitos nem traziam mais os seus próprios animais, eles já iam lá para comprar os animais que os comerciantes venderiam ali no templo, porque sabia que se o animal seria rejeitado, fraudulentamente, os mercadores faziam isso. Além dos mercadores, a palavra do Senhor aqui também fala a respeito de cambistas. Existiam muitos judeus espalhados pelo mundo, e para a festa da Páscoa, eles se congregavam e eles viajavam para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles tinham que pagar um imposto, que era a taxa do templo, que eles tinham que fazer isso uma vez ao ano. Mas aqueles cambistas, o que eles faziam? Eles tinham que converter a moeda. Então veio uma pessoa lá da Fenícia, com uma moeda fenícia, então tinha que converter a moeda para a moeda de Jerusalém, né, de Israel, para que eles pudessem pagar o imposto. E no ato de fazer essa conversão da moeda, eles cobravam taxas absurdas, para extorquir mesmo as pessoas. E isso tudo acontecia em consentimento com os sacerdotes. E a história nos mostra que ser sacerdote naquela época rendia muito dinheiro lá em Jerusalém. Muitos desses sacerdotes, irmãos, moravam inclusive na nova cidade de Jericó. E a nova cidade de Jericó era uma cidade lindíssima que foi erguida pelo rei Herodes. Era o palácio de inverno do rei Herodes estava lá. E esses sacerdotes tinham mansões lá. Eles tinham muito dinheiro, enriquecendo ilicitamente em cima do povo. Então, Jesus, diante daquilo tudo, ele se indigna pela segunda vez, e ele repreende as pessoas que estavam fazendo da casa do Senhor, covil de salteadores, e ele quebra tudo, e ele repreende aquelas pessoas. Então, essa é a segunda história que nós temos aqui no capítulo 11 de Marcos, e agora a gente começa para a terceira história que nós temos aqui no capítulo 11 de Marcos, e nós vamos ver como tudo se interliga lá na frente. E vamos ler aqui juntos, então, irmãos, a palavra do Senhor a partir do versículo 27, vejamos aqui. A partir do versículo 20. Marcos 11, 20. E a palavra do Senhor diz assim: E eis que, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Então, antes deles entrarem no templo, para essa que foi a segunda purificação do templo, eles viram aquela figueira. Jesus foi lá tentar pegar um figo, não tinha figo, então Jesus amaldiçoou a figueira. Eles foram para o templo, aconteceu tudo aquilo. No dia seguinte, eles passaram na frente daquela figueira e os discípulos notaram: poxa, a figueira que Jesus amaldiçoou, de fato ela se secou. Então os discípulos falaram de Jesus: olha, aconteceu de fato aquilo que você havia dito. E Pedro falou: aconteceu aquilo que você havia dito. E Jesus disse para eles: olha, se vocês crerem, né, vocês vão falar para esse monte: passa-te daqui para lá, e isso vai se cumprir. Isso se você tiver fé. Então Jesus começou a ensinar-lhes a respeito de fé. Jesus começou a falar para eles a respeito de fé. E ele usou o exemplo do monte. Um monte traspassado de um lugar para o outro. E muito se diz, né, a respeito desse versículo da palavra de Deus. Ele é muito conhecido, ele é amplamente conhecido por todas as pessoas, mas quando Jesus disse: se você tiver fé, você vai falar para esse monte sair daqui e se lançar naquele lugar, Jesus estava falando numa linguagem figurada.
né? Porque na cultura judaica, monte era sinônimo de problemas. Não quer dizer que Jesus está falando, poxa, se você tiver fé, você vai falar aqui pro monte aqui do Carmo, né? Sai daqui e cai ali no Manchester. Não era isso que Jesus queria dizer. Ele estava usando uma linguagem figurada, ele estava falando a respeito dos problemas da vida. Porque todos nós temos problemas, pelo menos eu tenho problemas. Vocês têm problemas? E eles naquela época também tinham problemas, né? Lá atrás já se tinham muitos problemas. E assim, no futuro também nós teremos muitos problemas. Continuaremos a ter muitos problemas. E a vida é feita disso, irmãos. É de glória em glória, de vitória em vitória, de problema em problema, e superando cada um deles. Faz parte da vida, né? E Jesus estava falando isso para eles. Olha, se vocês tiverem fé, vocês vão declarar. E esse problema vai se resolver. E essa luta que vocês vão enfrentar, vocês vão vencê-la. E hoje em dia a gente não usa, né, monte como exemplo de problema. Acho que é até mais lógico do que pepino que a gente fala hoje, né? A gente fala que tem que resolver um pepino, um abacaxi. Eu acho que monte faz mais sentido, né? Tem problema que é muito mais parecido com monte do que um pepino inocente. Então, Jesus falou isso para eles. Olha, se vocês tiverem fé, vocês vão falar para esse problema, vocês vão ordenar esse problema, para que ele se resolva, e ele há de se resolver. Então Jesus estava ensinando para eles a respeito de fé, e Jesus ele continua nos próximos versículos aqui, falando a respeito de fé. Vamos ler aqui o versículo 24, e Jesus diz o seguinte no versículo 24, por isso vos digo que, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, aqui Jesus, ele acrescenta um ponto. Ter fé não é suficiente apenas. Tem que ter fé, mas você precisa orar. E ele fala, olha, tudo que vocês pedirem, orando, vocês vão receber. Então, a palavra do Senhor, Jesus começa a ensiná-los a respeito da oração e da importância da oração. E assim, irmãos, todos nós sabemos que nós temos que orar, mas nunca se orou tão pouco quanto oramos hoje, quanto a igreja ora hoje. Nós mesmos, nós temos o nosso exemplo aqui, que nós tínhamos as nossas reuniões de oração, e eu me lembro que quando eu entrei na igreja, lá em novembro de 2003, nós tínhamos as nossas vigílias e eram cheias. E ano após ano elas começaram a esvaziar. E nas últimas vigílias que nós fazíamos havia um grupo tão pequeno, né? E isso, na verdade, não é uma crítica que se faz à comunidade de Salem, é uma crítica que se faz à igreja dos nossos dias, aos crentes dos nossos dias. Hoje nós estamos orando cada vez menos, quando nós devíamos orar cada vez mais. Nós estamos orando cada vez menos. E assim, não digo que nós não oramos porque nós não temos vigílias, porque nós temos que orar na nossa casa. É um privilégio poder orarmos todos juntos. É um privilégio o momento de oração que nós temos todos juntos. E, inclusive hoje nós teremos um momento de oração todos juntos. Isso é muito importante, isso é muito especial. Mas nas nossas casas, o quanto nós temos orado? Os nossos problemas se multiplicam. Os pedidos de oração se multiplicam cada vez mais. Mas parece que as horas de oração que nós temos na nossa semana reduzem cada vez menos. E a palavra do Senhor, ela nos ensina em diversos momentos que nós temos que orar, que nós temos que clamar ao Senhor. Se nós queremos vencer esses montes, se nós queremos transpor esses montes, se nós queremos vencer esses problemas que se colocam diante de nós, da nossa família, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida, se nós queremos vencer esses problemas, nós temos que orar. Todos nós temos que orar. E isso não é só para a liderança da igreja, não é só para os mais velhos, é para os mais velhos, é para os mais novos, é para os adolescentes, é para os anciãos, todos temos que orar. O povo de Deus precisa orar. E a palavra do Senhor, ela nos traz várias referências a respeito disso. Eu escolhi apenas duas, que para a gente abrir as nossas Bíblias aqui e a gente fazer uma leitura breve. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7,
versículo 7. Nós vamos ler de 7 a 11, mas vamos ler lá, primeiro, Mateus 7 e 8. Vamos voltar um livrinho aqui, Mateus 7, versículos 7 e 8. Vamos ler? Diz assim, 7 e 8 inicialmente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então a palavra do Senhor, ela nos diz, em alto e bom tom, de forma bastante clara e objetiva, olha, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Então, se nós não temos encontrado, não temos vivenciado, ou temos vivenciado isso menos do que nós gostaríamos, é sinal de que nós precisamos buscar mais. Se nós temos encontrado menos respostas do que nós queríamos, precisamos buscar mais. Se tem se aberto menos portas do que nós desejamos que se abram, está na hora de nós batermos mais. Se nós temos recebido menos daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós consideramos importante para nós, como povo de Deus, como crente, está faltando nós orarmos mais. Porque a palavra do Senhor, ela não mente. E ela nos desafia, irmãos. Pede e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata nas portas do Senhor e a porta vai se abrir. A palavra do Senhor, ela nos diz mais ainda nos versículos que se seguem. Aqui no versículo 9 diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. A palavra do Senhor, ela nos esclarece, poxa, é tão fácil assim? É só bater que se abre, é só pedir que recebe? Sim, a palavra do Senhor fala, poxa, se vocês sendo maus, se o seu filho pede pão, você vai lá e dá pão, você não dá uma pedra. Se você que é mau, se o seu filho lhe pede peixe, você vai lá e dá um peixe, não dá uma serpente. Quer dizer, vocês dão coisas boas aos seus filhos, vocês fazem o possível, e às vezes o impossível. Hoje eu sei, né? Depois de 2, a gente faz o possível e o impossível para vê-los felizes, para vê-los alegres. Né? A gente sacrifica para que eles tenham um dia melhor. E isso nós sendo maus, é a palavra do Senhor, ela fala, se vocês são maus e fazem isso, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará coisas boas para aqueles que pedirem. Então nós temos que pedir mais, nós temos que clamar mais, nós temos que gastar mais do nosso dia de joelhos. E vai render mais o resto do dia que a gente estiver em pé, correndo atrás dos nossos problemas da vida. Se nós dedicarmos mais do nosso dia ajoelhados, clamando ao Senhor, precisamos orar mais, precisamos pedir mais, precisamos bater mais ali na porta do Senhor, para que a gente venha alcançar vitória, para que a gente tenha as nossas orações respondidas, precisamos orar mais. O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês está no livro de Filipenses, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Vamos lá, todos acharam? Ainda não? Amém? Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não estejais inquietos, em algumas versões, ansiosos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Nunca se teve tantas pessoas que declaradamente se dizem ansiosas como se tem hoje, não é verdade? Eu já fiz diversos processos seletivos, né? Nesses meus 34 carnavais de vida, né? E todos os processos seletivos têm aquela pergunta: me diga um defeito seu, né? Todo mundo diz, né, que é perfeccionista e todo mundo diz que é ansioso, né? Isso daí é de lei, todo mundo fala isso. Nunca se teve tantas pessoas que se declaram ansiosas, né? E a ansiedade é um mal, a gente pode falar que é uma epidemia nos nossos dias, né? E por conta de ansiedade, muitas pessoas, né, desenvolvem diversas outras doenças, diversas outras enfermidades, né? Mas aqui a palavra do Senhor, ela fala: poxa, não andeis ansiosos. E qual que é e assim, não que seja fácil, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos dá a receita para que a gente não venha andar ansioso por coisa alguma. A palavra do Senhor, ela fala: não andem ansioso por conta de nada, de absolutamente nada. Como assim? Como que eu não vou andar ansioso por conta de absolutamente nada? E a palavra do Senhor, ela fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então o Senhor está falando para nós: não adianta você ficar se remoendo de ansiedade pelo que veio, pelo que vai vir, pela conta que tem que pagar, pela conta que atrasou, pelo que há de ser, pelo problema que já chegou, pelo problema que vai chegar. Não adianta. Faça-se conhecidas as suas petições diante de Deus, porque muitas vezes, em meio ao problema, no momento da ansiedade, Deus é a última pessoa para quem a gente fala. Não que Ele não saiba, Ele sabe, mas Ele tem que ser a primeira pessoa para quem a gente vai falar. Às vezes a gente compartilha o problema que nós temos com muitas pessoas, como se o ato de compartilhar o problema com outras pessoas fosse uma oração, e não é oração. Você pode falar com o irmão alguns problemas pelo qual você está enfrentando, em alguns momentos é até saudável você compartilhar com um irmão crente, de confiança, com um líder, aqui na casa do Senhor. É bom e é saudável, mas você tem que colocar isso diante do Senhor. A palavra do Senhor fala: antes da ansiedade, façam-se as suas petições, todas elas conhecidas diante de Deus, que é quem realmente vai resolver o seu problema, que é quem realmente pode resolver o seu problema, e não somente pode, mas quer resolver o seu problema. Não adianta andarmos ansiosos. Coloque o seu joelho diante do Senhor. Hoje em dia existem pessoas que gastam dinheirão com terapias. Eu não digo que terapia seja ruim, mas muitas vezes a pessoa gasta um dinheirão para ser ouvido por um psicólogo. E ela vai lá e ela fala para o psicólogo e fala tudo aquilo que está ali, né, sufocando-a por dentro para um psicólogo. Deus e Jesus Cristo é o melhor de todos os psicólogos. Não quero com isso, né, desmerecer a profissão de psicólogo, absolutamente não. Mas Jesus, Ele quer te ouvir. Jesus, Ele quer ouvir o seu problema. Jesus quer ouvir aquilo que está te chateando. Jesus quer ouvir da sua boca aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz te entristecer, aquilo que preocupa a sua mente e o seu coração. Fala para Deus, porque Deus vai resolver o teu problema. Ele é quem tem o todo o poder para fazê-lo e todo o interesse em fazê-lo, porque Ele é um Pai bondoso, porque assim Jesus nos ensina que Ele é. Ele é um Pai bondoso, que quer nos ajudar, que quer nos dar vitória. Então a palavra do Senhor fala: não andem ansiosos. Coloca tudo para fora, mas fala para Deus. Façam-se conhecidas as suas petições diante de Deus. Porque se nós fizermos isso, como Jesus nos disse aqui, nós conseguiremos, nós obteremos a vitória. O Senhor nos dará a vitória. E nós conseguiremos transpor esses montes das nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui no texto. No próprio versículo 24,
o Senhor Jesus, ele nos ensina, juntamente quando ele fala para nós orarmos, ele fala aqui como que nós devemos orar. Aqui em Marcos 11, 24, ele diz assim: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Mais do que orar, nós temos que orar crendo. Mais do que orar, temos que orar tendo a certeza que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. Porque de fato nós estamos sendo ouvidos pelo Senhor. A versão NVI, alguém aqui tem a sua Bíblia NVI? Ela traz uma pequena alteração, né, uma particularidade que é bastante interessante. Ela diz o seguinte, que, portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Quando nós orarmos, nós temos que crer que nós já recebemos aquilo que nós estamos pedindo. Dessa forma, a palavra do Senhor fala que nós seremos ouvidos, que nós seremos atendidos, que a nossa oração será respondida. Nós temos que colocar vida na nossa oração. Nós temos que colocar fé na nossa oração. Simplesmente repetir palavras não nos trará vitória, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina isso. No livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 7, a palavra do Senhor fala que nós não devemos, né, fazermos orações repetitivas. Né? E a palavra do Senhor, ela nos fala, não é por muito falar e por repetir a mesma coisa que você vai ser ouvido. Nós temos que realmente clamar ao Senhor. Nós temos que realmente orar, crendo que Ele nos ouve, sabendo, tendo certeza que Ele é bom e quer nos ajudar, e tendo a certeza que nós seremos atendidos. Isso é orar com fé. Isso é orar crendo. E Jesus disse, aqui no versículo 24 então, que se nós orarmos ao Senhor, crendo, nós receberemos, nós teremos a vitória. Esse é um ensinamento, outro ensinamento que Jesus nos traz aqui. E agora, ele conclui esse ensinamento aqui para os seus discípulos, a respeito de fé, ensinando como transpor os montes, como transpor os problemas, e ele termina esse ensinamento aqui no versículo 25, e no versículo 26, com outro segredo, que tem que caminhar junto com os demais, com outro passo, que deve se seguir aos demais, deve estar juntos. Primeiro nós temos que orar, crendo que nós já recebemos, e agora nós temos um terceiro passo. E aqui no versículo 25 diz o seguinte: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Esse é um terceiro passo que caminha junto com os dois que se sucederam. Primeiro, temos que orar. Segundo, temos que crer que nossas orações já foram atendidas. Terceiro, nós temos que orar, temos que crer, mas temos que estar em comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos. Nós não podemos ter ali problemas mal resolvidos com nossos irmãos, não podemos ter mágoas, nem falta de perdão na nossa relação com o nosso irmão, senão as nossas orações não serão atendidas. Se nós não perdoarmos uns aos outros, nós também não seremos perdoados. E a palavra do Senhor fala que se nós não temos o perdão, o nosso pecado traz separação entre nós e Deus. Então as três coisas têm que caminhar juntas. E é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor, ela se confirma a si mesmo. E aqui eu me recordo de diversas semanas, né? Algumas semanas que eu preguei textos diferentes, que a gente culminava nesse mesmo ponto,
que falava sobre os irmãos estarem em comunhão uns com os outros, que falava sobre nos perdoarmos uns aos outros, que falava sobre nós termos, né, isso como algo precioso, como algo importante. Na última vez que eu subi ao púlpito para pregar, lá no texto de Filemão, o apóstolo Paulo recomendando para que Filemão perdoasse Onésimo, né? E o pastor também, e os presbíteros também, vez após vez, nós estamos neste púlpito pregando e falando a respeito de quão bom e suave é para Deus que os irmãos vivem em união. E quanto isso é importante, e quanto isso interfere na nossa comunhão com Deus. Se não houver comunhão entre nós como crentes, não haverá comunhão entre nós e Deus. Se as coisas não estiverem bem resolvidas no âmbito horizontal, não estarão bem resolvidas no âmbito vertical. A palavra do Senhor, ela é clara a respeito disso, e ela em diversos momentos diferentes, ela nos fala a respeito disso. Por exemplo, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor fala que Ele quer, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem dissensões e sem discussões entre os irmãos. Veja novamente a relação. Quero, pois, que os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem dissensões. Porque também não adianta você levantar a mão e você adorar e você pular e você dar um triplo mortal carpado se nós tivermos problemas com nossos irmãos. Não vai adiantar de absolutamente nada. E a palavra do Senhor, ela continua nos dando diversos exemplos a respeito disso, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, a palavra do Senhor fala, poxa, que se você estiver levando a sua oferta diante do altar do Senhor, e você se recordar, poxa, eu tenho uma situação mal resolvida com meu irmão, a palavra do Senhor fala, deixa a sua oferta, vai lá, resolve o problema que você tem com seu irmão, e depois você traz a sua oferta, se não sequer a sua oferta que você deposita no gasofilaço, no altar, na salva, ela será recebida diante de Deus. Não adianta a gente insistir nesse ponto. Tem um probleminha com o seu irmão, chama seu irmão, eu fiquei chateado com você por causa disso, daquilo outro. Olha, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Você está chateado comigo por conta de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu te fiz que te chateou? Foi alguma coisa que eu falei que você não gostou? Foi alguma coisa que você ouviu a meu respeito que você não gostou? Vamos nos entender, eu te amo em Cristo. Nós precisamos andar em comunhão, precisamos andar juntos, porque se nós não tivermos comunhão um com o outro, nós também não teremos comunhão com Deus. E a palavra do Senhor fala até mesmo na relação conjugal, do marido com a mulher. Pedro fala a respeito disso lá em 1 Pedro 3,7, para nós tratarmos as nossas esposas com honras, para que não sejam interrompidas as nossas orações. Não adianta quebrar o pau lá em casa, porque às vezes a gente se esquece que a nossa esposa é a nossa irmã em Cristo. O seu marido também é seu irmão em Cristo, né? Seu filho também é seu irmão. O seu pai, a sua mãe, também é o seu irmão, né? Então, é válido para tudo. Temos que ter comunhão com os nossos irmãos, temos que ter comunhão na nossa casa, temos que ter comunhão na nossa família. Senão as nossas orações serão interrompidas. Então Jesus aqui, ele completa esse ciclo, ensinando ali para os seus discípulos, que eles precisam orar mais. Se eles querem ter sucesso. Eles se maravilharam com aquele milagre que Jesus fez. Mas se você quer que os montes sejam transpostos de um lugar para o outro, você quer vencer os seus problemas, você quer superar os seus problemas, essa situação difícil que você enfrenta, ore mais. Não apenas ore, mas ore crendo que você já recebeu. E ao mesmo tempo tenha comunhão com seus irmãos, perdoem uns aos outros, então as suas orações serão ouvidas e serão respondidas pelo Senhor. E agora, irmãos, para nós concluirmos aqui, eu disse para vocês que esse capítulo 11, ele tinha 3 histórias que aparentemente não se comunicavam entre si,
mas que nós veríamos lá no final, faria todo sentido para nós lá no final, essas 3 histórias estarem aqui na sequência, uma da outra. E mais do que essas 3 histórias estarem numa sequência aqui, uma da outra, essa figueira, ela nos diz muito a respeito daquilo que nós lemos. Essa figueira, ela nos diz muito a respeito dessas 3 histórias. Ela basicamente sintetiza essas 3 histórias que nós temos aqui no capítulo 11, como um símbolo, como um ensinamento precioso para nós. Essa figueira, ela simboliza muito do momento espiritual que aquela nação de Israel estava vivendo. Essa figueira é um símbolo disso. A palavra do Senhor, ela diz aqui no versículo 12, que nós lemos lá no início, no versículo 13, diz o seguinte: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas. A palavra de Deus enfatiza isso, que tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. A gente sabe que a figueira, ela tem uma característica bastante peculiar. Ela primeiro dá o fruto, para depois surgirem as folhas. E elas sempre seguem essa regra. A figueira primeiro vai dar o fruto, vai ali ter os seus figos, e depois, sucedendo os figos, aparecem as folhas. A palavra do Senhor, ela também nos diz aqui que não era tempo de figos. No versículo 12 diz, não era tempo de figos. Mas essa figueira tinha folhas, como se estivesse atraindo para si uma atenção de árvore frondosa, de árvore frutífera, como se estivesse se exibindo como uma árvore com muitos frutos, como se estivessem, atraindo os holofotes para si, como uma árvore especial, ainda mais especial do que as outras figueiras. Poxa, essa árvore aqui, ela dá frutos até quando não é a época de figos, ela dá frutos. Que beleza de árvore é essa? Então Jesus chega naquela árvore, porque ele estava com fome, e ela tinha folhas. Ora, se uma figueira tem folhas, também tem frutos, porque as folhas vêm depois dos frutos. Chega lá para colher um fruto e ele não tem fruto. Então Jesus amaldiçoou, porque ela fazia uma propaganda falsa de si mesma. Ela mostrava, ela ostentava algo que ela não era. Ela fingia ser algo que ela não era. Ela fingia ter algo que ela não tinha. E isso nos diz muito a respeito da espiritualidade de Israel naqueles tempos. Essa figueira, ela era como? Ela fazia uma falsa propaganda de si. Assim como era falso o louvor daquelas pessoas que viram Jesus entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, e adoravam aquele Jesus, e jogavam as suas túnicas, e saudavam-no com as palmeiras, e diziam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas esse louvor era falso. Eles louvavam o Senhor com seus lábios, o seu coração estava distante do Senhor. Uma semana depois, eles estariam mandando crucificar Jesus. Aquela figueira fazia uma propaganda falsa de si, como era falso o louvor deles. Era uma falsa espiritualidade, era uma espiritualidade rasa, só tinha aparência de espiritualidade, mas não tinha essência, não tinha profundidade. E Jesus censura Israel por isso, e Jesus, ele bate na nossa porta, no nosso coração, e nos alerta a respeito desse erro de Israel, para que nós sejamos rasos como eles eram. Para que a gente não seja uma árvore com aparência, mas sem fruto, com folhas, mas sem frutos. Essa figueira fazia uma propaganda falsa a respeito de si, assim como era falsa a espiritualidade daqueles que estavam adorando no templo, assim como era uma adoração rasa daquelas pessoas que viajavam quilômetros para a festa da Páscoa para sacrificar e adorar no templo a um Deus a quem eles não conheciam. E por não conhecerem ao Deus a quem eles serviam, eles eram enganados por falsos mestres, por impostores, por charlatões, por sacerdotes que estavam mais preocupados com o lucro do que alimentar e nutrir a fé daquele povo.
essa figueira era superficial, só tinha aparência de figueira, assim como era rasa e escasso de conhecimento, a fé daqueles adoradores que viam no templo, assim como era falso e sem verdade e sem vida, a espiritualidade daqueles sacerdotes. E por todos esses motivos, que a palavra do Senhor nos diz, aquilo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, quando a palavra do Senhor fala que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, que é a casa de Israel. Mas o texto continua, portanto, todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E por isso, agora nós somos a bola da vez. O Senhor, Ele volta o seu olhar para nós, e Ele nos mostra esse exemplo da figueira, para que nós não cometamos o mesmo erro da superficialidade, da espiritualidade de Israel. Ele quer que a gente seja profundo, Ele quer que a gente seja verdadeiro, Ele quer que a gente seja uma árvore saudável, uma árvore que tem folha, mas uma árvore que tem frutos. Ele quer que a gente tenha a cara de crente, a atitude de crente, e tenha uma vida de oração de crente, e creia como crente, e viva como crente, e tenha comunhão com os seus irmãos, como deve se ter um crente de verdade. Ele nos alerta, para que nós não sejamos como essa figueira, que tinha aparência de figueira frutífera, mas era infrutífera, que tinha a aparência de uma figueira sobrenatural, incrível. Ela dá frutos até quando não é a época de figos. Mas na verdade ela sobrevivia de uma aparência. E ela foi rejeitada pelo Senhor. Assim como a espiritualidade de Israel foi rejeitada pelo Senhor. E assim como o Senhor clama-nos hoje, que Ele quer ouvir mais das nossas orações. Ele quer ouvir mais no nosso joelho no chão. Ele quer ouvir mais no nosso clamor diante dEle. Ele quer que a gente seja mais intenso. Ele quer que a gente seja mais profundo. Ele não quer que a gente seja superficial, assim como eles eram superficial. Então, resumindo, irmãos, temos que orar mais. Temos que clamar mais ao Senhor. E nos aproximar mais da palavra dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé. Um versículo que